Campeonato Brasileiro que tem um novo líder. O Flamengo assumiu a ponta da tabela depois de vencer o Atlético Goianiense jogando no Maracanã. O Zupac tinha falado que a rodada foi o pior possível para o Corinthians em termos de resultados dos adversários, né? O oposto se aplica ao Flamengo, né? Não só a rodada, a semana. E... A semana, né? O Flamengo venceu os 2 jogos da semana, o Botafogo não venceu nenhum jogo da semana, o Palmeiras não venceu nenhum jogo da semana. O Flamengo, que não tinha jogado bem contra o Vitória, hoje fez um bom jogo, né? E não fez um bom jogo o tempo todo, né? Porque quase ninguém faz um bom jogo o tempo todo. O Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, teve momentos que ameaçou o Flamengo, botou o Matheus Cunha para trabalhar, finalizou igual o Flamengo, terminaram com o mesmo número de finalizações. Mas no momento que o Flamengo teve que se impor, especialmente no primeiro tempo, o primeiro tempo ele aconteceu basicamente nessa faixa de campo, com o Flamengo se impondo muito. E muito forte pelos lados do campo. O Arrascaeta, numa jornada muito inspirada, jogou muita bola. Ele voltou muito bem da seleção, né? Isso não é comum, ainda mais com um jogador com tanto... Ele jogou pouco, jogou muito. Mas é que às vezes perde ritmo, né? Aconteceu outros problemas, né? Sim. Não só o desgaste. E o Arrascaeta, bem fisicamente, é quando ele consegue potencializar o lado técnico dele, né? Então ele deu um passe primoroso para o Pedro no primeiro gol, fez um belíssimo gol na segunda etapa. O Flamengo fez um bom jogo. E construiu uma vitória muito importante, diferentemente do Abel Ferreira, né? O Tite não mexeu tanto na equipe, mexeu mais na linha defensiva, do meio para frente. Ele descansou o De La Cruz por uma questão de necessidade, né? E no mais ele contou com o que ele tem de melhor, e por isso venceu o jogo com justiça. E contou com o Gerson. Sim. E contou com o Gerson. Mais uma vez. De novo. Muito bem. Ele pode trocar de posição, pode cair pelo lado, cair pelo outro, não sai de fora para dentro, recuar para segundo volante. Jogando muita bola o Gerson, porque eu acho que o Zupa já resumiu muito bem o jogo, só que quando a gente começar a tentar entender por que esse Flamengo funcionou hoje, acho que passa muito pelo Gerson. O gol do Pedro, normal, a Arrascaeta voltando bem, se tiver em condições físicas também. Agora, o Gerson fazendo muito esse time andar. E é curioso, porque a gente comentou aqui no início, né, Dani? O Flamengo vence, está ali na tarde, né? O Flamengo vence e vira líder. E não necessariamente na sua melhor versão, não necessariamente voando. Me parece, inclusive, que o Tite sim está olhando para frente, quando ele explica o Matheus Cunha, quando ele explica porque tira o De La Cruz. Só acho que o Flamengo também, quando contextualizar, né? Claro. Não, só para a gente contextualizar. Na entrevista coletiva, o Tite diz que o De La Cruz não ficou sequer no banco hoje porque não teria condição de estar no mata-mata, caso tivesse sido escalado um minuto que fosse para essa partida, e banca que o Matheus Cunha será o jogador titular no gol na Copa do Brasil. Sobre o De La Cruz, o Tite traz um dado muito interessante na entrevista. Ele fala assim, o De La Cruz já fez, neste ano, a gente está em julho, mais jogos que nós. Quase o mesmo número de jogos que ele fez na temporada inteira passada pelo River Plate. E eu fui ver os números, né? Então, na última temporada, o De La Cruz fez 38 jogos pelo River Plate. Nossa. O De La Cruz tem, pelo Flamengo, 27 jogos. Hoje é dia 28 de julho. E contando. E o corpo do jogador, e isso tem seleção, Copa e América. turno todo para jogar. Então, o Flamengo tem mais uns 40 jogos no ano. E rodada a rodada em que Flamengo, Botafogo e Palmeiras fatalmente vão ficar olhando para o que está acontecendo. Sendo que, além dos mata-matas, os jogos dos outros. 2 dos próximos 3 jogos do Flamengo são contra Botafogo e Palmeiras. Sim. Exato. Além dos mata-matas que já terá. A sequência de Flamengo, Botafogo e Palmeiras por todas as competições é de um nível tão brutal que não dá para dizer quem está numa situação mais difícil. Mesmo porque existem jogos entre eles. Sim. Né? O Palmeiras tem 2 clássicos nacionais, um na Libertadores e um na Copa do Brasil. E os dois, Flamengo e Palmeiras, pegam São Paulo na sequência também. Além de se enfrentarem, adversários comuns pelo não. Campeonato Brasileiro, entre os jogos, o Flamengo tem clássico nacional por uma Copa, altitude na outra Copa. Sim. Mas o Flamengo já foi lá, já aprendeu, já sabe como se preparar. Até que ponto, André, com possibilidade Tem primeiro jogo aqui, pode impor um placar pode que seria voltar para o La Paz.